Devemos ser corajosos. Devemos ser ousados, devemos ser sábios. Devemos ser gentis. Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao seminário Prophecy Odyssey. A Amazing Facts está muito grata por estar de volta aqui com vocês na cidade de Nova York. E mais uma vez, sou muito grato pela dedicação e fidelidade de nosso público local, que tem comparecido noite após noite. Sabemos um pouco do que é necessário para se locomover nesta cidade. Vocês são um grupo corajoso. E o estudo desta noite será muito importante, portanto espero que tenham colocado o cinto de segurança. Estaremos orando ao entrarmos nesse estudo tão delicado, poderoso e importante. Mais uma vez quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo. Podemos ver que há milhares de pessoas que estão assistindo pela internet, nossos amigos do 3ABN, Hope Channel International, Good News Network e outros que estarão acompanhando esses programas ao longo do caminho. Bem, vamos começar, como sempre fazemos, com um fato surpreendente. E nosso fato surpreendente de hoje nos leva a Roma. O assunto, é claro, é a besta do anticristo. E os fatos surpreendentes tratam da cidade do Vaticano. Muitas pessoas se perguntam se a Igreja Romana é um poder tão proeminente. Poder no mundo atual, o poder religioso. Ela está de alguma forma ligada a esses eventos finais? Bem, descobriremos o que a Bíblia diz à medida que avançarmos, mas há um fato surpreendente em relação a isso. O Vaticano, a cidade do Vaticano, é tecnicamente um país independente e o menor país do mundo. De acordo com os termos do Tratado de Latrão, a cidade do Vaticano, também conhecida como Santa Sé, foi estabelecida como um estado independente de 109 acres. É uma potência mundial significativa. O Vaticano abriga 84 embaixadas das principais nações do mundo. Menos de 800 pessoas vivem nesse pequeno país, que é governado pelo Papa, que detém poderes executivos, legislativos e judiciais absolutos. Além disso, a cidade do Vaticano tem seu próprio sistema postal, sua própria moeda, o menor sistema ferroviário do mundo, com cerca de 1.000 metros de trilhos em uma única estação. E a cidade também conta com uma prensa para publicar um jornal diário, uma estação de rádio, seu próprio serviço telefônico e de internet. E a famosa Guarda Suíça serve como polícia, exército e serviço secreto para o Papa. Há alguns anos, Karen e eu, e o pastor Ross e sua esposa Ruth, estávamos em Roma e fizemos um tour pelo Vaticano. Rapaz, vou lhe dizer, é uma cidade e um edifício muito impressionantes, e é um país independente. E eles têm embaixadores. O ZO tem um embaixador no Vaticano. Quando você pensa sobre isso, 109 acres. E o impacto é global. Como isso acontece? Por que isso acontece? Agora vamos entrar diretamente em nosso estudo, tratando do assunto do anticristo e o que é o anticristo nos últimos dias. Ele está no mundo hoje? Algumas pessoas dizem que é o príncipe Charles. Algumas pessoas dizem Ronald Reagan, porque ele tem 6 letras em todos os seus 3 nomes. E tem havido todo tipo de teoria sobre o que é a besta e quem é o anticristo. Não sei se algum de vocês se lembra de que anos atrás havia um grande computador em Bruxelas. Eles o chamavam de besta. Alguns de vocês estão balançando a cabeça sim. Todos os cristãos disseram, esse é o anticristo. E então, quando eu estava no início de minha experiência cristã, quando me converti e estudei com meus amigos, o código de barras começou a aparecer nos produtos. E as pessoas diziam, essa é a marca da besta, não compre nada que tenha um código de barras. Todos esses amigos morreram de fome há muito tempo. E então, não sei se alguns de vocês se lembram, a Procter & Gamble tinha um logotipo muito interessante que parecia, vejo que alguns de vocês acenam com a cabeça. Parecia 6, 6, 6, e as pessoas diziam, não usem Pampers. Há tantas teorias por aí sobre o que é a besta e o que é o anticristo. Aonde vamos buscar a resposta? Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre isso. É justo? Então vamos para a tela, vamos para a palavra de Deus e descobriremos. E vou falar rápido. Não posso falar muito rápido, porque sei que o computador está traduzindo o que estou dizendo para cerca de 14 idiomas. E se eu for muito rápido, a tradução sairá estranha.
Você sabe, por exemplo, que em espanhol são necessárias mais palavras para dizer a mesma coisa. Portanto, se você observar algumas dessas traduções de IA, o pastor Doug está falando como uma metralhadora em espanhol. Muito bem, número 1. Quem ficará de pé sobre o mar de vidro? Você leu em Apocalipse capítulo 15, esses são os redimidos. Aqueles que venceram a, como se diz? A besta sobre a sua marca, desculpe, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e sobre o número do seu nome. Chegaremos a isso. Em pé sobre o mar de vidro, com harpas de Deus. Esses são os vencedores. Eles estarão no reino. Portanto, se você quiser evitar a marca da besta e a imagem, eles terão a vitória sobre isso. Essa é uma boa notícia. Você pode vencer. Número 2. Quais são as 3 mensagens dos anjos que vão para o mundo antes da vinda de Cristo? Em Apocalipse 14 e no versículo 14, Jesus vem, mas essas mensagens são globais. Quais são essas mensagens de Apocalipse 14? Comece com Apocalipse 14, versículo 6. Vamos dar uma olhada no versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu julgamento é chegada. Agora há um julgamento que ocorre antes da vinda de Jesus. E o julgamento deve começar na casa de Deus. Alguns de vocês se lembram na Bíblia de quando os líderes religiosos pegaram aquela mulher no ato do adultério. Eles a levaram ao templo, eles a jogaram aos pés de Jesus e começaram a sugerir que ela deveria ser apedrejada. Cristo os ignorou e começou a escrever no pó do chão do templo. E um a um, começando pelo mais velho até o menor, eles saíram porque ele estava escrevendo os pecados deles. Ele estava escrevendo as leis que eles haviam violado. O dedo de Deus, você sabe, escreve a lei de Deus. Julgamento na casa de Deus contra crentes professos. E se você olhar em Ezequiel 9, ele diz que há um julgamento que vem e uma marca é colocada na testa daqueles que são salvos. E ele disse: comece com os homens antigos no meu santuário. Há um julgamento que começa na casa de Deus. Por que isso acontece? Quando o Senhor vier, diz que recompensarei cada um de acordo com o seu trabalho. Acho que está claro para todos que quando ele vier, Deus não vai começar a esfregar a barba dizendo: será que alguém vai conseguir? Ele já sabe. Portanto, antes de vir, é feita uma investigação. Estamos vivendo nessa época agora, vou explicar. Essa é a mensagem do segundo anjo, desculpe-me. A mensagem do primeiro anjo está aqui. A mensagem do segundo anjo, Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu dizendo o quê? A Babilônia caiu. Caiu aquela grande cidade porque ela... Vamos ler sobre a Babilônia. Veja, estamos no capítulo 14. Agora você vai ler mais sobre a Babilônia no capítulo 17. Eu lhe disse que a revelação se repete e se sobrepõe para que não entendamos mal, porque ela embebedou todas as nações com o vinho da ira da sua prostituição. O vinho novo puro é o evangelho de Jesus. O vinho intoxicante confunde as pessoas. É a confusão da Babilônia. São os falsos ensinamentos da Babilônia. Número 3, a mensagem do terceiro anjo. O terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz. A propósito, a palavra voz alta é megáfono. Você sabe o que é um megafone? Significa voz alta e amplificada. Dizendo que se alguém fizer o quê? E se adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal dela na testa ou na mão, ele mesmo beberá do vinho da ira de Deus que será derramado com indignação. Ou derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Portanto, imediatamente antes da volta de Jesus, você vê essa mensagem de Apocalipse 14. Essas 3 mensagens de anjos vão para o mundo, para alertar as pessoas sobre a besta, o anticristo, a mesma criatura, e sua marca, e o número de seu nome. E qual é a sua imagem, para que não a adorem e não se confundam com a falsa adoração falsificada. Para cada verdade de Deus, o diabo tem uma falsificação. Portanto, você precisa saber e o que é a verdade e não se confundirá com a falsificação. Número 3, o que é uma besta ou o que uma besta representa na profecia. Quando algumas pessoas ouvem falar da marca da besta e da besta nos últimos dias, elas imaginam uma criatura semelhante a um alienígena com muitos olhos e cabeças. Na Bíblia, besta significa simplesmente um animal. E representa um reino. Vou lhe mostrar um trecho das Escrituras.
Daniel 7:17. Há uma visão dessas bestas que saem da terra. Uma é como um leão, outra como um urso e outra como um leopardo. Esses grandes, como são chamados? Bestas, que são 4 reis. E isso não significa apenas reis, significa reis ou reinos, porque veja o versículo 23. Daniel 7, versículo 23. A quarta besta será o quarto quê? Reino. Portanto, a besta em Apocalipse 13 é uma das muitas bestas na Bíblia em profecia. Portanto, não é a única, mas é o grande final para o demônio. Portanto, todos nós estamos muito interessados na besta do anticristo. Mas há muitas bestas nas profecias que representam diferentes poderes que geralmente se opõem e perseguem o povo de Deus. Certo? Dê uma olhada no capítulo 8 de Daniel. E o bode macho é o quê? O reino da Grécia. Então ele está comparando um reino da Grécia e diz que o primeiro chifre entre seus olhos representa seu primeiro rei principal, que aprendemos ser Alexandre o Grande. E ele termina com 4 chifres, que são as 4 divisões desse império. Mesmo em nosso país, quando pensamos na águia careca, em que país pensamos? Nos Estados Unidos. Você sabe que onde eu estava? Acho que estava na igreja de St. Paul esta semana, e eles tinham o antigo selo dos Estados Unidos, e era um peru. Benjamin Franklin queria usar o peru como nosso animal nacional. Se eu mencionasse o urso, que país viria à sua mente? A Rússia. E se eu disser o dragão? A China. O leão? A Grã-Bretanha, Inglaterra. Certo? E assim, todos esses países diferentes costumam ter animais. Isso não é novidade e não deve surpreendê-lo. Portanto, a pergunta número 4. Agora temos uma besta muito interessante que vamos estudar. Como a Bíblia identifica a besta? E agora estamos falando sobre a besta de Apocalipse 13. E quero que peguem suas Bíblias, porque na verdade há 2 bestas em Apocalipse 13. Abram em Apocalipse 13. Vamos para o versículo 1. A propósito, para nossos amigos, não se esqueçam de que temos uma lição que contém todas as anotações e mais informações. Estamos na lição número 11 hoje à noite e vocês podem baixá-las do site e acompanhá-las. Para aqueles que acabaram de se sintonizar ao longo do caminho, vá para Apocalipse 13, versículo 1. E pondo-me em pé sobre a areia do mar, vi subir do mar uma besta que tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas. Agora, essa besta pode se juntar a nós neste momento. Vemos que essa besta aparece várias vezes na profecia bíblica. E se você estiver dirigindo por uma estrada no Alasca, talvez veja uma placa com um alce e ela diz: cuidado ao atravessar o alce. Uma das principais maneiras pelas quais as pessoas morrem ao dirigir no Canadá é atropelando um alce. Atropelar um alce é pior do que atropelar um veado, ou um esquilo, ou um gambá. Ele se parecerá com um alce. Você nunca viu uma placa de sinalização de cruzamento com um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Essa é obviamente uma besta simbólica. Essa besta em Apocalipse 17 tem uma mulher sentada sobre ela, com 7 cabeças e 10 chifres. E agora estamos aqui em Apocalipse capítulo 13 e temos essa besta novamente com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, vocês diriam que elas estão relacionadas porque quantas bestas existem por aí com 7 cabeças e 10 chifres? Portanto, há uma comparação. Vocês concordam comigo? Mas é diferente. Em Apocalipse 13, ele remete ao capítulo 7 de Daniel, que nos leva à besta do anticristo. Vou lhes mostrar. Diz que tem 7 cabeças, 10 chifres e sobre os chifres 10 coroas. Mais tarde, no Apocalipse, esses chifres não têm coroas. Você sabe, muitos impérios na Europa costumavam ter monarquias. Eles não têm mais monarquias. Portanto, as coisas mudaram. Agora, a besta que vi era como um leopardo. Pensei que fosse um dragão. Bem, você sabe, você leu em Daniel 7, diz que há uma besta como um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca era como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Quando você olha para o capítulo 7 de Daniel e vê essa composição de uma besta, primeiro temos: o leão é a Babilônia.
E o urso é a Medo-Pérsia, o leopardo é a Grécia. Depois temos essa outra besta com dentes de ferro. Aprendemos que o ferro é Roma. Essa é uma besta indescritível que esmaga e devora. Agora, o interessante é que em Apocalipse é exatamente o contrário. Em vez de ser leão, urso, leopardo, é leopardo, urso, leão. Por quê? Daniel está olhando para esses reinos. João está olhando e agora eles estão atrás dele. Portanto, a perspectiva bíblica é tão perfeita que é absolutamente incrível. Portanto, há uma pequena diferença entre a besta que você vê aqui no capítulo 13 de Apocalipse. É a mesma besta que agora está sendo governada por Roma, mas ela está sendo influenciada. Você percebe que o Império Romano está sendo influenciado pelo reino da Grécia e da Babilônia e da Pérsia. De fato, falamos sobre a arquitetura greco-romana e os governos e a matemática que eles receberam da Babilônia e coisas que recebemos dos persas e do alfabeto. Depois, os gregos adotaram algumas dessas coisas e as expandiram. E esses 4 impérios basicamente afetaram o mundo inteiro, não apenas o Mediterrâneo. Qual é o calendário que o mundo inteiro segue? É o calendário romano. Isso mesmo, um calendário solar. E até mesmo os meses ao redor do mundo. E os dias da semana? Bem, na verdade, eles datam da Bíblia, mas os nomes para eles. Assim, os governos do mundo que usam um Senado, um Congresso, um Parlamento e muitas dessas coisas se inspiraram nesses governos e se basearam neles. Muitos dos aspectos educacionais. Então, tudo bem, deixe-me terminar de ler aqui o capítulo 13. E a sua boca era como a boca de um dragão. Vá para o versículo 3. E vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida. Parece uma ferida mortal. Mas a ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Parece uma ressurreição. Então, eles adoraram o dragão que deu autoridade à besta. E adoraram a besta dizendo: quem é como a besta e quem pode fazer guerra contra ela? E foi-lhe dada uma boca que fala grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dada a autoridade para continuar por 42 meses. E abre a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida da terra, morto desde a fundação do mundo. E depois continua e fala sobre outra besta que aparece, mas isso será um estudo para outro dia. Vou parar por aqui. Vamos passar um pouco e depois vamos para Apocalipse 17. Queremos identificar quem é essa besta, e ela acaba nos dizendo que quem não tiver o número ou adorar a besta em seu nome e em seu número, não poderá comprar ou vender. E eles acabam chegando a um ponto em que há um decreto de morte. Muito bem, percebemos que a besta com 7 cabeças e 10 chifres não se parece tanto com um dragão, mas ainda está recebendo o poder do dragão de Roma, que vemos no capítulo 12 e também no capítulo 17. Observem as características, vamos identificá-las. E se seguirmos essas pistas, poderemos descobrir. Quem é esse poder? Muito bem, em primeiro lugar, ele se levanta do mar. Segundo, ele recebe seu poder, assento e autoridade do dragão. Terceiro, ele se torna um poder mundial. 4, é culpado de blasfêmia. 5, ele governa por 42 meses proféticos. 6, recebe uma ferida mortal que é curada. 7, é claramente um poder religioso porque envolve adoração. 8, ele persegue os santos de Deus. 9, tem um número misterioso ligado ao nome. 6, 6, 6. 10, é liderado por um homem supremo. Diz o texto, pois é o número de um homem. Tudo bem, isso parece justo? Essa é a evidência sobre a qual acabamos de ler no capítulo 13. Vamos descobrir o que é esse poder da besta que desempenhará um papel importante nos últimos dias. Número 5. Essa besta surge do mar. O que o mar ou a água simbolizam? Agora você precisa ir para o capítulo 17 de Apocalipse. O anjo diz a João. João, o apóstolo, escreve o livro de Apocalipse. Ele está em uma visão. Ele diz que há uma mulher sentada em uma besta que está saindo da água
E ele está se perguntando o que significa a água. E o anjo lhe diz, não precisa se perguntar. O quê? As águas que você viu são povos, multidões, nações e línguas. E é interessante que, enquanto os reinos da Babilônia, da Pérsia e da Grécia iam do Mediterrâneo para o leste, o reino de Roma cercava quase completamente o Mediterrâneo e surgiu de uma península bem no meio de tudo isso. Mas isso nos diz que se tratava de um império altamente povoado, portanto surgiu desse lugar. Portanto, acho que uma coisa que aprenderemos é que todos os caminhos levam a Roma. Na verdade, os romanos construíram alguns dos sistemas rodoviários mais sofisticados do mundo na antiguidade. Pergunta número 6. Quem dá à besta seu poder e sua posição? Resposta: o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Muito bem, preciso fazer uma pausa aqui e respirar um pouco, dizer algo o mais cuidadosamente possível. Uma pequena oração rápida. Há 2 bestas em Apocalipse 13. A primeira besta, creio eu, está falando do que chamaríamos de papado com sede em Roma. A segunda besta está lidando com o protestantismo baseado na América do Norte. Não quero ser indelicado. Sabe, eu me considero um protestante e estudei em 2 escolas católicas diferentes. Deixe-me dizer logo de início que espero ver milhões de protestantes e católicos no céu. Estão todos comigo, mas querem que eu lhes diga o que dizem as profecias? Ouçam-me, amigos que estão assistindo e ouvindo. Façam um favor a si mesmos. Ouçam-me. Se não for bíblico, não acreditem. Mas se estiver de acordo com a Bíblia, você quer seguir a palavra de Deus, amém? Isso parece justo? Não estou falando contra nenhum indivíduo. Estou falando sobre o que diz a Escritura na profecia. Você precisa saber, porque essas coisas terão um efeito dramático nos últimos dias e em você, se estiver vivendo nos últimos dias. Diz-nos que Roma já governou o mundo. Todos concordamos que Roma era o 4º reino na imagem de Daniel. Roma era o poder. Ela estava em supremacia quando Jesus nasceu. Parecia que eles estavam governando todo o Mediterrâneo, certamente ocupando o povo de Deus durante esse período. Mas o Império Romano começou a se desintegrar e mais ou menos na mesma época começou a desmoronar. O cristianismo em Roma tornou-se legal e ascendeu. E isso é agora. A Bíblia foi escrita em um período de 500 anos. O último livro da Bíblia, Apocalipse, João morreu por volta de 90 depois de Cristo. Portanto, ao buscarmos o cumprimento do Apocalipse no futuro, e não podemos recorrer à Bíblia, temos de recorrer à história, porque o último livro da Bíblia foi escrito em 100 depois de Cristo. Então, agora vamos descobrir o que aconteceu historicamente que cumpriu essas profecias. Você está me acompanhando? Isso faz sentido? Tudo bem. Constantino foi o primeiro imperador romano, e quando estávamos em Roma, vimos sua foto em toda parte. Ele é considerado um herói. Ele finalmente legalizou o cristianismo, tornou-o uma religião legal. Estabeleceu o domingo como um dia de adoração. E de repente tornou-se muito popular ser cristão, porque agora o imperador dizia que era legal, sua mãe se converteu ao cristianismo, e houve um grande movimento. Mas houve muitas concessões, porque com a conversão de Constantino, até aquele momento, o paganismo, que era uma combinação dos deuses romanos e dos deuses gregos, e eles tinham ídolos em todo o império. Alguém disse que havia mais ídolos em Roma do que telhas no telhado. Em todo lugar que você ia, havia pequenas estatuetas e ídolos, e eles diziam, essas são obras de arte muito importantes. O que devemos fazer? E alguns dos devotos da Bíblia diziam, isso é idolatria, não orem aos ídolos, isso é proibido no 2º mandamento. E outros disseram, bem, vejam, se nos comprometermos, ouçam o que eles disseram. Se nos comprometermos um pouco, veja todos os pagãos que se unirão à igreja. Então eles disseram, não os obriguem a jogar fora seus ídolos, diga-lhes que não é realmente um Deus. E dê a eles nomes bíblicos, não é, você sabe, não é Mercúrio, Zeus, Apolo, é Pedro, Tiago e João. Ou não é Diana dos Efésios, é Maria.
E eles começaram a renomear seus ídolos. Você sabia que a estátua de São Pedro no Vaticano é anterior ao Vaticano? Ela já foi chamada de estátua de Júpiter, mas eles a levaram para o Vaticano e a renomearam. E eles beijaram o pé da estátua várias vezes. Então ela teve que ser substituída. Literalmente, as pessoas vão até lá, beijam o pé e ele se desgasta. Elas têm de reconstruí-la e beijá-la novamente. Isso se chama idolatria. Não se deve fazer isso. A quem a Roma pagã deu sua autoridade? Agora estou lendo o livro de Adolf Harnack, What is Christianity? Um livro de história. Ele não está escrevendo para a minha igreja? A quem a Roma pagã deu sua autoridade na capital? A história deixa claro que a Roma pagã, quando digo Roma pagã, é a Roma governada pelos Césares. A Roma pagã entregou seu poder e capital à igreja de Roma. Eles transferiram a capital de Roma para Constantinopla, hoje conhecida como Istambul. E disseram ao bispo de Roma: agora você é o líder da igreja. Eles deram seu poder, assento e autoridade, que é exatamente o que Apocalipse 13 disse. O dragão lhes daria seu poder, sua sede e sua autoridade. O dragão, em Apocalipse 12, Herodes, trabalhando para os romanos, tentou devorar o bebê. Lembra-se? É um império romano. Agora ele dá seu poder, sua sede e sua autoridade à igreja de Roma. Quando o diabo não conseguiu destruir a igreja por fora, ele decidiu entrar. Não por meio de concessões. Foi isso que começou a acontecer historicamente. Assim, sendo a igreja um movimento do coração, ela se tornou uma instituição política com um exército que obrigava as pessoas a acreditar. Jesus alguma vez disse: se você não acreditar em mim, eu vou torturá-lo. Não foi assim que Jesus difundiu sua religião. Na verdade, quando os discípulos chegaram a Cristo, eles disseram: encontramos um cara ali, e ele não vai conosco, e está pregando em seu nome. Vamos mandar descer fogo do céu. Jesus disse: não. Se ele não está contra mim, está comigo. Não o incomode. Jesus nunca usou a força. Mas as coisas mudaram. Número 7. Qual é o alcance da influência do poder da besta? Resposta. Ela nos diz: e em todo o mundo. Qual a extensão? Todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Você diria e concordaria que a Igreja Católica é uma potência internacional? O Papa acabou de voltar de outra turnê internacional. Ele esteve em todos os principais países do mundo. A maioria dos papas, se sua saúde permitir, viaja. De fato, sabe qual é o motivo pelo qual as pessoas no Brasil falam português e as pessoas em grande parte da América do Sul falam espanhol? É porque o Papa tinha o poder de dividir o mundo. Era o chamado Tratado de Tordesilhas. Aí ele dividiu o mundo de acordo com o que eles achavam que eram as linhas longitudinais, e eles disseram: todo mundo que está a leste disso, eu estou dando a Portugal, e todo mundo a oeste, nós damos a Espanha. E na verdade, eles não entenderam o tamanho da América do Sul. A Espanha acabou ficando com a maior parte dela. Mas o Papa estava dividindo o mundo naquela época. Ele era uma potência internacional. E nenhum historiador duvida disso. Número 8. A propósito, a palavra católico significa universal. Não é uma palavra ruim. Quando você diz católico romano, significa a Igreja Universal Romana. Igreja Universal Romana. O que sai da boca da besta diz que ele abre a boca em blasfêmia contra Deus para... O que é isso? Blasfemar contra o seu nome. Agora, o que isso significa? Blasfemar. Na Bíblia, se você quiser entender um termo bíblico, use a Bíblia para defini-lo. A blasfêmia é definida como um ser humano que afirma perdoar pecados. Vou lhe dar um exemplo. Certa vez Jesus disse a um homem: filho, seus pecados estão perdoados. Os líderes religiosos olharam uns para os outros e disseram: ele está falando blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus, certo? Então, alegando ter as prerrogativas para perdoar pecados e que nossos pecados são contra Deus, é chamado de blasfêmia. Qual é outra definição bíblica para blasfêmia? Quando um ser humano afirma ser Deus. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Por blasfêmia. Por quê? Porque eles disseram que, sendo você um homem, se faz Deus. Isso é blasfêmia. E eles iam apedrejá-lo. Portanto, há duas definições bíblicas, certo? A igreja em Roma começou a assumir esses atributos. Leia você mesmo, eles admitem isso livremente. Isso é do Catecismo Romano. Trata-se de um manual da Igreja Católica, um manual doutrinário.
Pergunta: o padre realmente perdoa os pecados ou apenas declara que eles foram perdoados? Resposta: o padre realmente perdoa os pecados em virtude do poder que lhe foi dado por Cristo. Agora, se você pisar no meu dedo do pé ou ferir meus sentimentos e disser: Pastor Doug, você me perdoa? Eu diria: claro, eu o perdoo. Nesse sentido, eu perdoo suas ofensas contra mim. Mas se você disser: Pastor Doug, você perdoa os pecados que cometi contra Deus ao longo da minha vida? Sou só um pastor, mas não tenho esse poder. Somente Deus e o sangue de Cristo podem perdoar esses pecados. O que lava meu pecado? Nada, nada, ninguém, a não ser o sangue de Jesus. Nenhum homem tem esse poder. Essa é uma das definições. Certo, outra definição é que um homem se coloca no lugar de Deus. É de acordo com as igrejas católicas. Agora, estou lendo seus próprios ensinamentos e suas próprias citações. Eles afirmam, os papas dizem, nós temos o poder, a identidade de Deus na terra. Nós, os papas, e isso é do Papa Leão VIII, nós, os papas, ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Essa é, e aí está a sua referência, a carta encíclica Reunião da Cristandade. O Baluarte, 30 de abril. Em 30 de abril de 1922, o Papa Pio IX disse: vocês sabem que eu sou o Santo Padre. Desculpe-me, na verdade é o Papa Pio XI. Vocês sabem que eu sou o Santo Padre, o representante de Deus na terra, o vigário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na terra. Então, e vocês sabem, os Césares costumavam fazer isso. Os Césares diziam: nós somos divinos, devemos ser adorados. Os faraós costumavam fazer isso. Alexandre, o Grande, foi ao Egito. Ele pensou: posso unir meu império dizendo que eles devem me adorar. Muitos reis começaram a acreditar na adoração real, porque era assim que conseguiam a dedicação do povo. Você leu na Bíblia? Dário, Daniel, capítulo 6, o rei Dário e seus conselheiros disseram: se você quiser unir o Império Babilônico sob a Medo-Pérsia, diga a eles que você é um Deus. Eles não poderão orar a ninguém além de você por 30 dias. Portanto, essa não é a primeira vez que os líderes tentam se unir por meio da adoração. E isso é algo que eles fizeram. Outra definição do que aconteceria é que diz que ele pensará, e isso é Daniel capítulo 7, versículo 25, que o poder da besta pensaria em mudar os tempos e as leis, ou seja, os tempos e as leis de Deus. De acordo com os ensinamentos católicos, o Papa tem poder para mudar os tempos, revogar leis, ou seja, mudar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos. E a palavra preceito significa ensinamentos de Jesus, de Cristo. Isso está em seus ensinamentos oficiais. O Papa é a pessoa por meio da qual a Bíblia é interpretada. E como ele é um vigário de Cristo na terra, a propósito, Jesus não disse que o Papa é um vigário. Jesus disse que o Espírito Santo é meu representante. Eu tenho um representante na terra, é o Espírito Santo, não é um homem. Não devemos adorar um homem. O único de fato que João se prostrou para adorar um anjo, o anjo disse que não se deve adorar anjos. Mas se você observar o que aconteceu durante a Idade das Trevas, as pessoas... Acho que lhe contei outro dia que meu pai conheceu o Papa João Paulo II, e ele disse que estava muito animado. Disse que eu beijei seu anel e disse: pai. O pai não é um crente. Mas não devemos adorar um homem. Amém? Que ninguém os engane. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, eles se encaixam na definição de se colocar no lugar de Deus? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Paulo não está falando de uma queda no mundo, o mundo já está caindo. Paulo está avisando a igreja que haverá uma queda na igreja, uma grande queda que aconteceu durante a Idade das Trevas, quando a igreja se tornou uma instituição religiosa política, tornou-se um poder governamental, começou a forçar a igreja a se tornar um lugar de Deus e perseguir em vez de espalhar o amor e os ensinamentos de Jesus. Haverá uma apostasia e o homem do pecado será revelado. Mais uma vez ele diz que é um homem, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou que é adoração, de modo que se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que é Deus. Muitos já leram isso e pensaram: bem, para que o anticristo se sente no templo de Deus, isso deve significar que o templo de Deus será reconstruído. Essa é uma interpretação errônea. O templo judaico não está sendo reconstruído. A Bíblia diz que Cristo disse: destruí este templo feito por mãos, e em 3 dias farei um sem mãos. E ele falou de seu corpo. Paulo disse:
Por que vocês não sabem que são o templo de Deus? Pedro disse, vocês são pedras vivas. Jesus é a pedra angular. Nós somos edificados, fazendo uma habitação. Cristo em meu corpo é a igreja. Ele está dizendo que esse poder do anticristo reivindicaria sentar-se sobre o templo de Deus, a igreja de Deus, colocando-se na posição de Deus. Está entendendo? Muitos cristãos estão esperando que os judeus reconstruam o templo. Amigos, eu lhes digo, sou meio judeu, já estive lá. Não há planos para reconstruir o templo. Se você quer pensar que haverá problemas no Oriente Médio, basta ver o que aconteceria se os judeus tentassem demolir a mesquita de Omar e construir um templo. E os judeus não sacrificam mais cordeiros. Todo o sistema de sacrifício foi eliminado. Sentado no templo de Deus, mostrando que Ele é Deus. Não perca o estudo de amanhã à noite. Vamos falar sobre esse templo. Mas no templo de Deus na terra, era um símbolo do trono, o Santo dos Santos. Havia uma coisa lá dentro, era a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos. E o assento da Arca da Aliança era chamado de assento da misericórdia. Foi onde Deus apareceu a Moisés e Arão, o sumo sacerdote. Era chamado de glória de Shequina. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor alto e elevado. A barra de seu manto enchia o templo. E aos lados do seu trono havia 2 serafins, e clamavam um para o outro, dizendo, Santo, Santo, Santo. Esses 2 serafins, 2 querubins, esses anjos ao lado do trono. Esse é um símbolo do trono de Deus. O Apocalipse diz, vi um grande trono branco. Esse trono era ladeado por anjos. Agora olhe para o Vaticano. O Papa está sentado em um trono branco com um anjo à direita e um anjo à esquerda. Você não acha que há uma mensagem ali em algum lugar? Ele pode ser um homem bom. Talvez ele nem mesmo perceba o significado. Ele me lembra, ele se parece com meu avô. Se você quer saber como era meu avô, ele era parecido com esse. E ele parece ser uma pessoa agradável, amigável e pé no chão. A propósito, o Papa Francisco não costuma usar os trajes típicos. Muitos papas costumavam usar essa coroa de 3 níveis e usavam os chinelos dourados e tudo mais. E ele meio que sabe, dirige por aí com um pequeno veículo econômico. Nesse aspecto ele é um cara mais realista. Mas ele ainda vive em um palácio. Eu já estive lá. E é adorado. E a Bíblia diz que todo o mundo se maravilha. E diz, agora temos que ir. Eu disse que vamos ler Apocalipse 17. Agora venha comigo. A essa outra besta, 7 cabeças, 10 chifres. Apocalipse 17. Vá ler rapidamente. Rapidamente. Apocalipse 17. Só queremos ter certeza de que não estamos enganando vocês. Diga-me se estamos falando da primeira besta em Apocalipse 13. O catolicismo? O papado? A América é a segunda besta? Estou lhe dando uma pequena amostra disso. Protestantes, não percam esse estudo. Sou um americano leal, sou protestante. Portanto, estou tentando não condenar as pessoas, mas vocês precisam saber o que está por vir. Vá para Apocalipse 17. E vamos ver o que diz aqui. Comece no versículo 3. E ele, o anjo, me levou em espírito para o deserto e vi uma mulher sobre uma besta escarlate. O escarlate é um pecado. Você sabe, embora seus pecados sejam como escarlate. Olhem um animal escarlate no deserto. O que estava cheio de nomes de blasfêmia. Você tem essa blasfêmia novamente. Com 7 cabeças e 10 chifres, sentada no mesmo território, sentada sobre as nações da Europa. E a mulher, o que representa uma mulher? Em Apocalipse 12, a mulher está vestida de sol, lua, estrelas, glória, a luz de Deus. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Essa é a glória terrena, criada pelo homem. A mulher está vestida de púrpura, de que cor? Púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, tudo isso vem à tona, cheio de abominações e da imundície de sua fornicação. Na Bíblia, a fornicação estava frequentemente no Antigo Testamento ligada à idolatria. E em sua testa estava escrito um nome. Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Ela é mãe, tem filhas. O que uma mulher representa? Você sabe que a maioria das igrejas protestantes surgiu do catolicismo. Você sabe disso? As filhas às vezes se parecem com suas mães? Ou isso significa que elas mantêm em seus ensinamentos algumas das coisas que a mãe tinha? E as abominações da terra, e vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher persegue. Alguém aqui já ouviu falar da Inquisição? Não sei. Se você for à Espanha,
A Espanha é a pior. Quero dizer, você vai a vários países da Europa. Eles nos levam em excursões sob a igreja e lhe mostram os instrumentos de tortura que a igreja usou durante a Inquisição. Eu tentaria esconder isso se fosse eles, mas é muito. Eles ganham muito dinheiro. Pagamos um pouco para ir até lá e poder tirar fotos. Mas era um poder de perseguição. A mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. E então, não vou ler tudo. Diz que as 7 cabeças de 7 montanhas sobre as quais a mulher está assentada. Vá para o último versículo. No capítulo 17, ele meio que amarra tudo para nós. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Certo? Que grande cidade estava reinando sobre os reis da terra quando João teve a visão do Apocalipse? Roma, estamos todos de acordo? Aí ele não disse que é a mulher que estará reinando, ele disse neste momento. João estava preso na ilha de Patmos quando teve a visão de Roma. Diz que a mulher está sentada sobre 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Você pode pesquisar no Google, não faça isso agora, mas procure no Google por cidade de 7 colinas. Sabe o que aparece? Roma. Portanto, não há dúvida de que se trata de uma mulher. O que uma mulher representa? Roma, com escarlate, e púrpura e muito ouro. Não sei se você já visitou Roma, mas há mais ouro, prata e pedras preciosas nos tesouros do Vaticano. A propósito, você sabia que o Papa também é tecnicamente o pastor de uma igreja? O pastor Ross e eu também somos pastores. Eu viajo e faço evangelismo, mas também pastoreio uma igreja. Granite Bay Hilltop, espero que eles estejam assistindo agora, ou vocês serão excomungados. Espero que sim. Não vamos excomungar. Mas o Papa é o pastor. Aqui está uma placa na frente da igreja que o Papa pastoreia em Roma. Ela diz, isso está em latim, vou traduzir para vocês. O sagrado latrão, mãe e cabeça de todas as igrejas e a cidade do mundo. Ela diz que é uma potência mundial e que é uma mãe. Eles reivindicam o mesmo título que você encontra, tendo em suas mãos um cálice de ouro cheio de abominações. O que isso significa? Toda a reforma protestante se deu por causa do que eles chamavam de missa e de como o serviço de comunhão deveria ser realizado. O padre diz, eu faço minha cerimônia e transfiro o suco de uva fermentado. Os protestantes normalmente usam o não fermentado. Eu o transfiro para o sangue de Cristo. Eu crio Deus. Eu crio o seu sangue. E os reformadores? E os reformadores disseram, não, o homem não pode criar Deus. De acordo com a Enciclopédia Católica, o cálice é o mais importante dos vasos sagrados. Taça de ouro, vinho fermentado. Deveria ser pão sem fermento e vinho não fermentado, disse Jesus. Ela está vestida de escarlate e púrpura. Não sei se você está ciente disso, mas oficialmente os cardeais usam que cor? Vermelho e os bispos usam Roxo. E você já viu isso antes, quando eles têm um enclave? Número 9, então ele nos dá um período de tempo. Por quanto tempo essa primeira besta governaria? Resposta, lhe foi dada a autoridade para continuar por 42 meses. Agora, o mês judaico tem 30 dias. É um calendário lunar. E é isso que está sendo usado no cálculo. E se você fizer 42 meses, isso resulta em exatamente 1260 dias. E na profecia, um dia equivale a um ano. E temos as referências aqui para você. Um dia é um ano. Dê uma olhada em Ezequiel 4, 6. Veja Números 14, 3. Veja a frase de Jesus em Lucas 13, versículo 32. Portanto, esses 42 meses, às vezes, são chamados de tempo. Isso significa um ano completo. Um tempo ou um par de anos, que agora são 3. E uma divisão ou metade de um ano, 3 anos e meio. 1260 dias. 42 meses. A Bíblia usa as 3 frases, portanto, não há confusão quanto a esse período de tempo. Ela nos diz quanto tempo eles teriam energia ininterrupta antes de receber uma ferida mortal. Muito bem, precisamos de um ponto de partida. Em 538 d.C., Justiniano, o imperador romano, muda a capital para Constantinopla, dá ao Papa um exército, diz que agora você é grande e está no comando, e eles começam a usar a força e a obrigar a adoração. Você pode ler a história romana da igreja cristã.
Vigílius ascendeu à cadeira papal sob a proteção militar de Bericílios em 538 d.C. A Igreja Romana se impôs no lugar do Império Mundial Romano, do qual ela é a verdadeira continuação. O Império não pereceu, mas apenas passou por uma transformação. O Papa, que se autodenomina Rei e Pontifica Maximus, é o sucessor de César. Esse é o título exato que o César costumava ter. Pontifex Maximus. O Papa usa o mesmo título. Aqui está nosso ponto de partida, 5:38. Dizia que se você passar 1260 dias, mas um dia é um ano, então você está realmente passando 1260 anos. Durante esse período de tempo, temos o que chamamos de Idade das Trevas. As Bíblias foram tiradas do povo. Elas eram impressas em latim. As pessoas comuns não sabiam o que a Bíblia dizia. Diziam-lhes que, se não obedecessem à igreja, iriam arder para todo o sempre no inferno. No inferno, mas você podia pagar dinheiro suficiente à igreja para comprar uma indulgência ou rezar para tirar uma pessoa do purgatório. Nada disso está na Bíblia, mas as pessoas não sabiam disso porque as Bíblias estavam acorrentadas nos mosteiros. Eles tinham poder quase ininterrupto, dizendo aos reis da Europa como governar e como governar. Mas depois da Revolução Francesa surgiu Napoleão. E ele não se importava muito com o Papa. Eles tiveram um desentendimento porque o Papa não o apoiava como imperador. E em 1798, Berthier entrou em Roma porque um francês havia sido assassinado. Eles usaram isso como desculpa para prender o Papa. Ele foi levado para o cativeiro, ele morreu no cativeiro. E o poder deles foi interrompido. Quero voltar e mostrar-lhes o gráfico novamente. 5:38, 1798. 1260 anos. Agora algo mais está acontecendo em 1798. A América foi formada como um país em 1776. Não fomos reconhecidos pela Europa como um país independente porque estávamos em guerra com a Grã-Bretanha e eles não tinham certeza de quem venceria. Até 1798. Eles disseram, tudo bem, agora faremos comércio com vocês, reconheceremos seu governo como um governo independente. Muitas coisas aconteceram durante esse período. Número 10. O que aconteceu com a besta após os 42 meses? E vi uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E sua ferida mortal foi curada. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Agora diz que ela foi ferida de morte por uma espada. Algo mais estava acontecendo perto do final desse período. Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, traduziu a Bíblia para o alemão. O primeiro livro impresso em uma prensa tipográfica foi uma Bíblia chamada Bíblia de Gutenberg. Se você possui uma, pode se aposentar. Não há muitas ainda. É uma Bíblia muito valiosa. E mais Bíblias começaram a ser espalhadas. Mas ele dizia que parecia que a igreja havia sido ferida de morte. Na Revolução Francesa, o ateísmo começou a se espalhar por alguns reinos. Muitos reis foram derrubados. A América se ergueu, que era um império sem rei. Houve grande tumulto e mudanças. Mas a Igreja Católica começou a se curar e a recuperar seu poder e sua influência internacional. No último ano, com a ajuda de Mussolini, o Tratado de Latrão instituiu a Cidade do Vaticano como um Estado independente e o Papa no comando executivo. Mais uma vez, o Vaticano, que vocês viram no telão aqui há pouco, tornou-se um país independente para onde vinham embaixadores de todo o mundo devido à sua influência global. Você sabe, o Papa foi fundamental para conversar com Fidel Castro sobre a tentativa de sanar o rompimento com os Estados Unidos. E o Papa foi fundamental na tentativa de reconciliação entre os ortodoxos russos, os ortodoxos gregos e os católicos romanos. Ele tem feito muitas ações políticas internacionais para tentar curar as feridas. E ele usa a palavra curar as feridas. São frases que Francisco usa. O Concílio Vaticano II iniciou sua meta de restauração da unidade. Isso foi de 62 a 65, 19 e 67. A Igreja Católica lançou o Dia Mundial da Paz anual. Eles começaram a buscar a reconciliação com os protestantes. No século XX, o Vaticano estabeleceu relações diplomáticas com 147 países. Isso foi em 22. Faltam apenas 13 países. Pela primeira vez, eles foram até o Oriente Médio para os pactos abraâmicos. Nos Estados Unidos, todos os juízes originais da Suprema Corte eram protestantes. Agora, a maioria dos juízes da Suprema Corte são católicos, com 2 judeus e 1.
Acho que ele é anglicano, não. Na época em que os luteranos lideravam a reforma protestante, os católicos assinaram um tratado conjunto dizendo que o protesto havia acabado. Vamos todos nos unir e ser amigos. Desde aquela época, o Papa Francisco foi o primeiro a discursar em uma sessão conjunta do Congresso. O Apocalipse prediz que haverá uma unidade entre o protestantismo e o catolicismo e, em seguida, haverá algum gatilho, seja um colapso econômico, uma guerra internacional, um desastre natural ou uma combinação dos três, e as pessoas, por medo, correrão para os líderes religiosos e formarão um governo mundial. Mas espere, agora falei demais. Continuem vindo. Não muito longe de onde estamos, eles têm as Nações Unidas. Os papas falam nas Nações Unidas. Por favor, escrevam uma carta para eles, perguntando se o pastor Doug pode falar nas Nações Unidas. Isso não vai acontecer, certo? Sou apenas um pastor, não sou um líder político. Por que o Papa poderia falar com eles? O Papa Francisco, o presidente se encontra com ele. Eles têm multidões que vão ao Capitol Mall. Você tem a bandeira do Vaticano. Você não a vê na foto, mas ela está bem ao lado da bandeira dos Equás. O Papa é a pessoa mais conhecida do século XX. Ele estabeleceu relações pessoais com os líderes dos países do século XXI e está preparado para governar o mundo. Eu não disse isso. Isso foi escrito por um autor jesuíta chamado Malachi Martin. Embora o papado não esteja presidindo de forma dominante os assuntos mundiais como antes, por coerção, o papado é, no entanto, um dos poderes mais influentes do mundo atual. Número 11. A besta é um poder religioso? As definições que lemos, Apocalipse 17, Apocalipse 13, obrigam à adoração, sim ou não? Poder religioso? Sim, ela obriga todos os que não querem a adorar. Você notou o início da Bíblia? Caim e Abel tiveram um problema. Era sobre como adorar. Ambos afirmavam adorar o mesmo Deus. Um matou o outro. Eles eram irmãos. Será que as pessoas que afirmam ser cristãs matarão cristãos? Jesus disse que está chegando o dia em que aqueles que o matarem pensarão que estão servindo a Deus. Você já leu sobre Paulo? O que ele fez com a igreja cristã antes de se converter? Eles adoravam a besta, dizendo quem é como a besta e quem pode fazer guerra contra ela. O que a besta faz com os santos? É-lhe concedido fazer guerra contra os santos e vencê-los. É um poder perseguidor. Durante o período da Era das Trevas, entre 30 e 50 milhões de cristãos, judeus e outros foram mortos pela igreja. As guerras contra os huguenotes, os valdenses, os albigenses e outros. Agora prepare-se para um impacto. O número diz que é o número de um homem. Você precisa calcular o número. Você precisa de um pouco de matemática básica. Qual é esse número? 6666. O número de Deus em Gênesis era 777. Então, no número 6, o dia da semana, o homem foi criado. Confrontado com o Papa, é preciso fazer uma escolha. Essa é uma citação do livro do Papa João Paulo II sobre o limiar da esperança, ou cruzando o limiar da esperança. É preciso fazer uma escolha, portanto você precisa fazer uma escolha. O líder da Igreja Católica é definido pela fé, a fé cristã, como o vigário de Jesus Cristo, e é aceito como tal pelos fiéis. O que significa essa palavra vigário de Jesus Cristo? O Papa é considerado o homem na terra que representa o Filho de Deus, que toma o lugar da segunda pessoa do Deus onipotente da Trindade, o Pai, o Filho. Quem é o segundo lugar? O Filho toma o lugar do Filho. Eu não escrevi isso, foi o que eles escreveram. A razão pela qual eles têm a coroa de 3 níveis. Eles dizem que o Papa é o Senhor do céu, o Senhor da terra, o Senhor do submundo, Senhor de tudo. Você conhece os primeiros números romanos? Quantos se lembram de seus números romanos da escola? Os primeiros 6 números romanos, se você somá-los, são 666. Portanto, tudo começa com a Roma pagã. 6 números romanos, 6666, mas depois o título do Papa. Agora você tem que fazer isso em latim. Não se pode usar a tradução em inglês, que é Vicar for the Son of God, vigário para o Filho de Deus, e Vicarius Filidae, filídio, vicário. Faça as contas. É o número de seu nome, seu título oficial. Acabei de ler para você no próprio livro deles. Seu título oficial é o vigário de Cristo, o vigário do Filho de Deus. Soma 666. Se você usar os números romanos, talvez precise tirar uma foto da tela. Isso estará em suas lições. Espero que você faça o download dessas lições. Número 14.
Como Deus identifica aqueles que obtêm a vitória sobre a besta? Resposta: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se você não quiser fazer parte desse grupo que está confuso nos últimos dias, amigos, então você precisa estar comprometido com a palavra de Deus, a lei e os profetas. É isso que significa. São os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, a lei e os profetas. É uma palavra de Deus, a tua palavra. Escondi meu coração para não pecar contra ti. Amém. Isaías, capítulo 8, versículo 16, liga o testemunho, sela a lei entre o meu povo, sua lei, a nova aliança escrita em nossos corações. Eu medito em sua palavra para não pecar contra ele. Quantos de vocês querem ter a palavra de Deus em seus corações nos últimos dias? Amigos? Amém. Amém. Vocês não vão querer perder essas próximas apresentações. Vamos falar sobre coisas muito importantes. Tenho mais coisas que compartilharei com vocês mais tarde sobre esse assunto, mas não percam nossa lição de amanhã sobre o Santo dos Santos e como vocês podem ter essa experiência com o Espírito Santo. Posso orar com vocês ao encerrarmos, amigos? Senhor amoroso, esteja com essas pessoas queridas. Falamos sobre algumas coisas difíceis. Abra nossos corações. Oro para que aceitemos a verdade e que a verdade nos liberte em nome de Jesus. Amém? Próxima reunião? Amanhã à noite, venham e tragam um amigo. Deus os abençoe, amigos, e muito obrigado.